O terror gótico tá vivíssimo com Nosferatu, que tá causando rebuliço aí no mundinho cinéfilo, e eu demorei um pouco pra trazer esse vídeo, mas antes tarde do que nunca. E temos aqui Lily Rose Depp encarnando a Brenda em Todo Mundo em Pânico. Brenda! 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 Ai, meu Deus, calma! Brenda! E temos o Bill Skarsgård sendo um comedor de casadas e o Nicholas Hoult sendo o corno do comedor de casadas, né? Então, assim, é um filme sobre isso. Sobre um vampiro com desejo sexual gigantesco e sobre uma mulher reprimida. E Nosferatu é um filme que tem muitas qualidades, mas ao mesmo tempo é um filme que eu não amei tanto quanto eu imaginei que eu amaria. Eu sinto que muitas coisas nesse filme, em vários aspectos, têm uma qualidade fenomenal, mas outras coisas acabam meio que sendo o problema que eu vou até destacar em alguns momentos aqui do vídeo. Porém, eu super entendi o subtexto que a história trouxe e quero compartilhar até a minha interpretação pra vocês sobre esse tal subtexto, se vocês não perceberam ou se vocês têm outro. Também quero que vocês coloquem lá nos comentários. E esse vídeo vai ser, obviamente, sem spoilers no começo pra quem ainda não assistiu, com spoilers da metade pro final. É isso, tem bastante coisa pra gente conversar sobre Nosferatu, mas antes, deixa o like que é importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes e me conta o que vocês acharam do filme, que eu quero muito, sabe? Nesse remake de Nosferatu, dirigido pelo mestre do terror atmosférico, o Robert Eggers, nós seguimos a história do Thomas, um corretor imobiliário que viaja até a Transilvânia pra fechar um negócio com o misterioso Conde Orlok, e ele é o corretor de imóveis mais determinados que eu já vi na vida, é sério, ele vai realmente muito longe pra conseguir fechar um negócio. E quando o Thomas conhece melhor esse cara, ele percebe que o Orlok tem um interesse muito esquisito pela esposa dele, a Ellen. E a tadinha da Ellen é amaldiçoada, né, pelo Orlok, e isso é um pouco mais desenvolvido no decorrer do filme, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers. E agora a vida desse casal vai se tornar um pesadelo, e não só a vida deles, como as pessoas ao redor deles também vão sofrer muito com o Orlok, porque ele vai atrás da Ellen, quanto mais ele se aproxima dela, mais ele começa a trazer pragas ali, doenças e coisas ruins pra cidade onde ela tá e pras pessoas ao redor dela. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse filme é um absurdo, e ele não decepciona quando o assunto é visual. O Robert Eggers é ótimo em criar um ótimo visual para suas produções. Cada cena aqui tem um uso impecável de luz, sombra, e isso cria uma atmosfera sombria e bem nebulosa, que é o jeitinho peculiar que o Robert tem de trazer as histórias que ele tá contando à vida, né, na tela. E se você gosta de uma fotografia que beira o expressionismo alemão, esse filme vai ser para você, porque ele captura muita essência do que existia lá no original, no filme de 22, mas ainda assim ele conversa muito com a atual geração, principalmente a geração TikTok, que gosta de cenas um pouco mais enquadradas ali, ou cenas que tragam ali algum corte interessante para um personagem X ou Y. Então ele consegue meio que mesclar isso muito bem. É um filme visualmente lindo de se ver. E é legal também pontuar que o Eggers trouxe muitas camadas que já existiam lá no filme de 22, que é o original, mas ele também conseguiu expressar essas camadas de uma maneira diferente. Então lá no filme de 22, muita coisa não podia ser falada abertamente, porque eram outros tempos, né? As pessoas tinham que falar por baixo ali dos panos, deixar ali subentendido, pra quem entende, entende, pronto. Mas aqui, nesse filme de 2025, o Robert traz muito da mensagem do filme anterior e coloca muito disso nos personagens. Então agora a gente acaba vendo que os personagens ganham mais tempo pra serem desenvolvidos, e você também acaba precisando analisar muito do que eles falam e como eles agem pra entender, porque mesmo que esteja mais presente na história aí desse remake, ainda assim o Eggers gosta de colocar as coisas ali, né, daquele jeitinho mais maroto. E ele traz toda a história de uma forma um pouco mais lenta, que eu acho que foi de propósito, mas também é uma forma que, pra mim, se tornou um teste de paciência num certo ponto. E eu ficava, às vezes, pensando, meu Deus, esse vampiro nunca vai chegar na cidade, esse vampiro nunca vai fazer isso, porque ele chega mais pro final, né? Então, assim, eu fiquei, ô, gente, vai, vamos, vampiro, vamos, se mexe, meu filho. E essa lentidão pode frustrar a parte do público que vai assistir o filme. Esse é um ponto interessante a se destacar. Eu acho que nem todos que vão assistir vão gostar, porque não é um blockbuster, é um filme realmente mais de arte. Porém, eu sempre entendo que os filmes do Robert Eggers são filmes contemplativos. Ele faz isso propositalmente, porque esse não é o primeiro filme que ele traz a narrativa mais lenta. O Homem do Norte, por exemplo, também tem isso, A Bruxa também tem isso, O Farol também tem isso. Então eu sinto que ele tem isso muito no DNA dele. E isso tudo me leva até a Ellen, que consegue ser muito bem interpretada pela Lily Rose Depp. Ela se entrega muito pra esse papel e o Eggers dirige ela com muita facilidade, porque a Ellen tem um ar de fragilidade que ele consegue transpor, mas também ela tem uma força interior que é muito fascinante. Então, ela é o coração emocional do filme que conecta a gente com a história.
história, especialmente as cenas que mostram a relação dela com o Conde Orlok. E aí que entra o subtexto de repressão sexual que o filme quer trazer, porque a Ellen é praticamente uma prisioneira do seu próprio desejo reprimido. Algo que o Orlok interpreta perfeitamente, né? Porque ele não é só uma criatura, ele é a personificação do proibido, né? Da tentação, do perigo. E uma cena que ficou muito na minha cabeça, e na cabeça acho que de todo mundo que assistiu, é o momento que a Ellie se tribucha, porque isso traz muito do contexto sexual que o filme quer abordar no subtexto. E a Lily consegue entregar isso de uma forma que funciona perfeitamente bem, porque o tom exagerado das cenas causa um certo incômodo, e isso contrasta lindamente com a performance do Bill Skarsgård, que vive esse conde, né, Orlok cheio de próteses e cheio de maquiagem, e que é realmente muito assustador. Só que assim, me julguem, tá? Mas eu não conseguia olhar a cena da Lily se estribuchando e não pensar no que eu vi no TikTok, porque o TikTok já estava cheio de memes desse filme. E aí eu via toda hora I'm just a freak de The Idol, né, que ela interpretou a protagonista, e eu ficava tipo, ai meu Deus. E também ficava pensando, é a Brenda de Todo Mundo em Pânico. Então o TikTok mexeu com a minha cabeça enquanto eu assistia esse filme, e eu dava leves risadas enquanto eu via essas cenas. Mas enfim, né, o Bill Skarsgård, ele é um homem que não sabe entregar uma performance ruim, ele é o Warlock perfeito, ele é hipnotizante, perturbador. Aquele olhar vazio que ele apresenta e o jeito que ele se movimenta também em cena torna esse personagem sombrio de um jeito que eu não imaginava. Ele pega toda a estranheza do Nosferatu original e adiciona um toque muito próprio, criando ali um personagem que é uma mistura de melancolia com horror. E ele adiciona até muitas camadas pro personagem com as próprias feições, porque ele expressa muito desejo, ele expressa uma culpa também, uma solidão que vem de séculos. Tanto que ele vai atrás da Ellen porque ele sente essa tal solidão. Já o Nicholas Hoult como Hutter traz aquele sentimento de ai, coitado, e ao mesmo tempo aquela sensação de desespero, porque às vezes ele está correndo ali pra se salvar, pra salvar os outros. E claro, ele tem um humor involuntário que, gente, tem umas cenas que eu ficava pensando, ele realmente falou isso? Ou ele realmente fez isso, tipo correr pra Transilvânia? É foda. E pra fechar, temos o William Dafoe, que merece todo o destaque. Ele tem um papel bem menorzinho, mas quando ele aparece, ele se destaca. Esse cara sempre é um destaque. E como eu mencionei antes, o filme lida muito com o tema de repressão sexual, e o vampiro aqui é a abordagem disso de uma forma bem mais literal. Ele representa o desejo reprimido da protagonista, é isso. Então acaba que o Warlock não é apenas um predador, igual a gente imagina logo quando a gente vê ele. Ele, na verdade, é a encarnação do que há de mais sombrio e proibido no inconsciente humano. Então as interações dele com a Ellie são carregadas de tensão sexual propositalmente. E nisso a gente pode até pensar que os personagens já estão meio que sendo conduzidos como pecinhas de um quebra-cabeça. O Thomas é o cara que lida mais com coisas lógicas, então ele é um cara mais lógico. Já a Ellen e o Warlock são mais instintivos, e isso ressoa muito nas ações que eles têm ao longo da história. E assim, no geral, Nosferatu é um filme que vale a pena você assistir, pelo menos na minha opinião. É um filme que exige paciência? Sim, é um filme que exige paciência. Reassistiria? Não, desculpa, mas não. Eu acho que do Eggers eu só veria novamente O Farol, porque eu gostei bastante de O Farol. E se você chegou até esse ponto do vídeo, coloca o vampiro lá nos comentários, um emoji pra eu saber que você viu até esse momento. Porém, assim, eu acho que os filmes do Eggers não são pra todo mundo, e também, até mesmo quem gosta, às vezes pode não reassistir os filmes, porque eles são bem mais filmes de arte contemplativos, como eu disse. E é isso, né? Concorda com o que eu disse? Não concorda? O que acharam de tudo que eu disse? Coloca nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like que é importante, e se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes, e a partir deste momento falaremos com spoilers, então já fica avisado. O Robert Eggers trouxe a história de Nosferatu de volta nesse remake, mas ainda deixou muito da história do original presente. Porém, ele modernizou algumas coisas de uma maneira muito boa, mas ele também se manteve muito pé no chão em fatos históricos, e isso até atraiu a atenção de muitos historiadores para esse filme, onde eles falaram em algumas entrevistas que esse filme é muito verídico, né? A presença das coisas históricas, desde figurinos até a forma de usar o cabelo, barba, cenários, né? Tudo foi feito realmente com muita precisão. E eu já mencionei muitas coisas importantes já do filme na parte sem spoilers, então se não assistiu, veja. Mas a partir de agora vamos falar com spoilers. E antes da gente falar do filme com spoilers, eu preciso falar sobre o filme de 1922. Porque é nesse filme que a gente entende um pouco da história do Nosferatu original, que basicamente foi criado por conta dos horrores da Primeira Guerra Mundial, onde tiveram mortes em massas, muitas doenças, trincheiras repletas de ratos, ratos que passavam doença, e refletindo sobre todas as condições que o próprio Conde Orlok impõe nos habitantes da cidade onde ele passa, isso acaba se tornando um reflexo da própria Primeira Guerra, onde o espiritualismo e o ocultismo começaram a tomar forma, né, na sociedade, começaram a aparecer aí pras pessoas. E o produtor Albee Grau, que estava responsável pelo filme Nosferatu de 22, ele tinha uma forte influência no ocultismo, e isso ajudou muito ele a construir o visual do Nosferatu, os cenários também do filme, e até mesmo a mitologia em torno dele. E esse cara encheu o filme de 22 de temas ocultistas, como a ideia do vampiro que só podia ser derrotado por um sacrifício de sangue. Ele também garantiu que um contrato entre o Orlok e o assistente dele aparecesse aí na tela, e esse contrato deveria conter marcações bem ocultas e alquímicas, bem como alguns símbolos enoquianos com
considerados ali da linguagem dos anjos. E o Warlock de 22 também tinha uma origem bem ocultista, que o Grau fez questão de colocar, já que ele se diz um vampiro que surgiu da semente de Belial, que é um demônio senhor do inferno ali, que era associado a doenças. E embora o Nosferatu original seja uma adaptação não autorizada do Drácula do Bram Stokes, o Conde Orlok é muito diferente do Drácula, né? A gente percebe que a adaptação foi realmente bem distante. E também o Nosferatu conseguiu popularizar grandes coisas na cultura pop, como por exemplo, vampiros não gostarem da luz do sol e serem mortos por conta disso. A primeira vez que apareceu isso num filme foi Nosferatu. E aqui no filme do Eggers, ele permaneceu fiel a muitas coisas de ocultismo, religião, folclore. E na trama ambientada em 1830, a gente conhece a Ellen, que invoca o antigo vampiro conhecido como Conde Orlok, por meio ali de uma misteriosa conexão com o reino espiritual, já a gente fala um pouco disso. E diferente do filme original, nessa versão do Eggers, o Orlok recebe uma origem diferente, já que a gente ouve que ele vende a alma dele pro diabo e se envolve ali com magia negra durante a sua vida. E aí a gente percebe logo no começo que o marido da Ellen, o Thomas, ele vai pra uma viagem onde ele tá ali na Romênia, depois Transilvânia, e os moradores locais parecem entender como lidar com pragas de vampiro, e eles até realizam um popular ritual pra encontrar o túmulo de um vampiro, e a gente vê aquele rolê da virgem no cavalo, que é muito interessante, aqui é muito maluco também, que eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Só que o Conde Orlok é uma raça bem diferenciada de vampiro. E quando o Thomas vai até o castelo desse cara, né, pra assinar alguns papéis, e pra fazer uma venda, porque ele é um corretor imobiliário bem dedicado, ele até viaja pra fechar acordos, ele acaba sendo chupado pelo Orlok, e enquanto isso acontece, a gente vê aí um paralelo a Ellen tendo sonhos torturantes, convulsões, e tudo isso aparece de uma maneira onde a gente vê um paralelo com a mensagem que o filme quer passar, onde o prazer, né, que é sentido por uma mulher, era demonizado naquela época. E enquanto a gente tá entendendo essa mensagem aí que é passada pela Ellen, a gente tá vendo também o Thomas sendo obrigado a assinar um contrato ali repleto de símbolos mágicos, e esse contrato diz basicamente que o Orlok poderia ter a Ellen. Então assim, acaba que o Thomas percebe a cagada que ele se meteu, volta correndo pra avisar a Ellen que o Orlok tá vindo atrás dela, por conta dos desejos impuros e da solidão que ela sentia. E isso tá muito ligado ao passado da Ellen, onde fica meio que claro que ela pode ter um poder indiretamente, e ela pode ser uma sífide, que é um espírito místico do ar, que pode ser aí chamado também de fada. E isso pode explicar o porquê ela conseguiu a tal conexão que ela teve com o Orlok. E a gente vê que esse vampirão vai atrás da Ellen, porém ele também tem um foco em mexer com a cabeça dos habitantes de Windsborg, por conta da fé deles, né, que eles têm ali na ciência e também em Deus. E quando ele vai pra essa cidade, ele traz consigo uma praga literal de ratos e também muitas doenças. Isso aterroriza completamente a cidade. E enquanto o Thomas tá longe da cidade, né, aí viajando e tá voltando, né, pra casa, a gente percebe que a Ellen passa um tempo hospedada com seus amigos, o Friedrich e a Anna, e ficam preocupados com as condições estranhas que ela tem, e chama até o professor ocultista Albin, que entende que a Ellen pode salvar tudo sendo sacrificada, pra impedir com que a doença que o Warlock tá passando pras pessoas se espalhe ainda mais. E o Albin vê a Ellen como uma figura sagrada, que teria sido uma alta sacerdotisa numa época passada. Ainda mais porque a gente conecta essa visão dele com as revelações dela, onde a gente percebe que quando ela era jovem, ela orou pedindo por uma entidade que desse atenção pra ela, desse carinho e desse companhia, tudo que uma mulher quer, né? Tadinha. E isso acabou indiretamente conectando ela com o demônio do Warlock. Ela nem sabia que ela tava pedindo pra um demônio se conectar com ela. E esse pedido dela foi quase que um acordo que ela fez indiretamente com ele, né? Porque basicamente ela nem chamou ele, mas ele apareceu e falou: eu posso ajudar. Posso ajudar. Com algumas condiçõezinhas, né? Vou destruir sua família, vou destruir as pessoas ao seu redor. Posso te matar, mas eu te ajudo. E no final do filme a gente percebe que ele realmente quis ajudar ela, né? Do jeitinho dele. No final a Ellen já tá de saco cheio de tudo que tá acontecendo, então ela arma um plano pra capturar o Warlock. Ela convida ele pra dentro do seu quarto. Safadinha, né? E ela meio que se compromete com ele ali, fala que ele tem que libertar a cidade e ela vai ser dele. Basicamente ela pronuncia até a palavra sim, né? Ela meio que se dá pra ele. E ela tá vestida ali com o vestido de noiva nesse momento, então é basicamente um casamento aquele momento. Bem esquisito. Daí os dois tiram as roupas, vão pro vupo-vupo, vapo-vapo, e é isso aí. Só que o vapo-vapo deles é o quê? Mordidinhas do Warlock nos peitos de Ellen. Só que o truque da Ellen nesse momento era usar o seu corpo, que ele queria muito, né, como isca pra distrair esse vampiro e prender ele, já que ela sabia que enquanto ele tomava o sangue dela, ele ficaria impotente pra tentar lutar dessa situação. E o desejo dele de consumir ela era tão mais forte do que qualquer outra coisa, que ela conseguiu manter ele ali até o nascer do sol, e ele mesmo tentando sair da situação, ela meio que voltava e puxava ele de volta pra ele morrer, né, nesse vapo-vapo, nesse vupo-vupo, nesse chupa-chupa. E no final, a gente percebe que ela consegue fazer o plano dela
ela acontecer, né? Porque ele acaba morrendo por conta do sol, ela vai e toma o controle da sua vida novamente, porque agora o vampiro que tava mexendo com a cabeça dela desapareceu. E no final das contas, esse vampiro comedor de casadas e ninfomaníaco era um pau mole filho da puta, que queria ficar com a mulher dos outros. E depois de um sexozinho, gozou rápido e morreu. E as verdadeiras vítimas em tudo isso foram o povo da cidade, a pobre Ana também, que foi mordida por rato ali enquanto ela tava dormindo com a Ellen, Warlock canalha. O Friedrich também acabou meio que sendo ultrapassado pelo Warlock e ele colocou ele num sono profundo, enquanto esse vampirão matava as duas filhas dele e também matava a Ana. E o Friedrich ficou puto por conta dessas mortes. E no ponto da história ele acaba contraindo a peste, né, que tá ali no sangue e meio que morre. Então assim, essa peste tava matando todo mundo da cidade e ele acabou sendo também uma das vítimas. Pobrezinho, mas pelo menos ele ficou com a família na pós-vida. E aliás, eu não sei pra vocês, mas os ratos aqui nesse filme foram nojentos. Eu acho que a coisa mais nojenta desse filme foram os ratos. Eu vi tudo, mas os ratos eu ficava... Ai, meu Deus do céu, eram ratos de verdade. Gente, imagina, ratos de verdade. Eu teria um troço, teria, porque... Não gosto. Não curto. Posso ver muito sangue, mas rato, não. Ah, e no final das contas o gato sobreviveu também. O gato que eu fiquei o filme inteiro pensando, será que ele vai matar o gato? Será que ele vai matar o gato? E o gato vive. E no final das contas, o filme foi mais sobre a Ellen do que sobre qualquer outra coisa, né? O Warlock em si era quase que um coadjuvante. A gente entende aqui que na época que ela vive, era considerado demoníaco ter desejos, e a repressão disso é o próprio Nosferatu aqui na história. A Ellen, a todo momento aqui no filme, era desacreditada sobre o que ela estava passando. Então, ela era constantemente mal vista por conta dos sonhos que ela tinha e também das convulsões que ela tinha. Diziam que nada que ela falava era real, diziam que era sonhos de fada. E por isso que eu até conectei a Ellen com a fada, enfim. E no final era tudo real, no final ela conseguiu voltar ali a ter o controle da sua vida, coisa que ela já não tinha há muito tempo, e sem a represária das pessoas, né? Ainda mais que o corpo dela era visto como uma arma no final do filme, onde ela usou a toxicidade que rodeava ela pra acabar com o próprio Nosferatu, porque ele acabou sendo consumido pelo que ele tanto desejava. E ela acabou morrendo depois de ser consumida por ele. É um final bem poético e um final que deixa aí muitos pensamentos na cabeça de cada um. Então, no final das contas, a sociedade vitoriana daquela época era muito reprimida. E eles mesmos se destruíram com essa visão errada sobre o desejo sexual. E a mulher que tanto era vista como uma vilã, acabou se tornando a heroína no final das contas. É isso, né? Me conta aí o que vocês acharam do filme, qual a interpretação de vocês, se tem alguma coisa que eu não falei que vocês acham que merece ser comentado, então coloca tudo nos comentários, deixa o like, é muito importante. Se assistir até esse ponto do vídeo, coloca uma gotinha de sangue lá pra saber que você viu até esse momento. Eu fico por aqui, um grande beijo e tchau, gente!